Aleluia, eu só tenho só o tema. As escolhas que nós fazemos. Aleluia. Aleluia. Sabe que todos os dias Deus nos dá a oportunidade de escolhas. Me abaixa só um pouquinho, por favor. Deus nos dá a oportunidade de escolhas. E as escolhas que nós fazemos vai nos definir, vai definir o nosso futuro, vai definir o nosso presente. Pode tanto nos prejudicar como nos promover. Nesse texto eu vou abrir com vocês Lucas. Abre Lucas comigo. Aleluia. Abaixa só um pouquinho, por favor. Aleluia. Minha voz já é fina, então muito alto fica. Aleluia. Vou tentar engrossar aqui. Alô. Aleluia. Lucas no capítulo de número 23, versículo 39. Aleluia. Bíblia na tela, Lucas 23, 39, está aí? Vou começar a ler com você, que assim você abre sua Bíblia aí. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo. E a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso, ou no meu reino. E para você que não sabe, essa foi a primeira salvação em Cristo. A primeira salvação na crucificação. Um ladrão se converteu ao Senhor, um malfeitor se converteu ao Senhor, e ele recebeu salvação da parte de Deus. E tudo isso por causa de uma escolha. Os dois estavam na mesma posição. Lembra do que eu ministrei semana passada, na quinta-feira? A mãe dos irmãos lá dizendo: permita que no teu reino um esteja à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus permitiu dois lá, um à direita e outro à esquerda. Dois malfeitores. Os dois tinham a mesma oportunidade, mas um decidiu correr por um caminho e outro por outro caminho. E uma atitude correta trouxe salvação àquele homem. Aleluia. Aleluia. A nossa vida é cheia de escolhas, queridos. Se você olhar para as Escrituras, você percebe que as Escrituras têm escolha desde o começo da Bíblia. Escolhas certas que promoveram situações, escolhas erradas que confundiram situações. Não é assim? Deus criou o homem, deu a oportunidade para o homem fazer o certo sempre. Disse: olha, você vai ter tudo. Domine sobre tudo. Em outras palavras, tudo é seu. O homem era herdeiro do mundo, todo mundo pertencia a ele, tudo o obedecia. Mas ele teve direito de escolha. Deus disse: em tudo você pode tocar, mas aqui você não toque. Eu não quero entrar pela área do pecado, mas eu quero entrar pela área da obediência. Você pode fazer tudo. O apóstolo Paulo disse assim: ó, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Porque tem coisas que você, tem escolhas que você toma que é lícito tomar, mas não te convém. Vai te trazer dano, vai te prejudicar. Você está comigo? Amém. Aleluia. Hoje, quantos fizeram a escolha certa de estar aqui? Amém. Participando da ceia do Senhor? Aleluia. Mas você teve a oportunidade de escolha. Vir ou não vir? Eis a questão. Você veio. Amém? Você fez a escolha certa, porque você está no lugar que Deus quer que você esteja. Mas desde o começo do mundo as pessoas tiveram direito de escolhas, e você percebe que as escolhas certas promoveram pessoas e levaram pessoas a lugares grandes, pessoas das quais a gente fala delas até hoje. O irmão já passou tanta coisa, e nós continuamos falando da escolha tola de Adão, de desobedecer, e de fazer aquilo que Deus disse não faça. Prejudicou toda a humanidade, e geração após geração, até chegar o Cristo.
E Cristo teve a oportunidade de escolha quando ele disse: Senhor, ou Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, cumpra-se em mim a sua vontade. Ele tinha a oportunidade de escolha, porque quando o Márcio ministrou aqui esses dias no culto de homens, quando os soldados vieram, aquela grande turba de soldados, Pedro sacou da espada e cortou a orelha do soldado. Jesus disse assim: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele me enviaria 12 legiões de anjos para lutar por mim. Ele tinha o direito de escolha. Ele disse: se eu quisesse, eu faria, mas se eu fizer, não se cumpre o propósito para o que eu fui enviado. E ali ele disse: se eu quisesse, eu faria, mas eu escolho esse caminho. E porque ele escolheu esse caminho, você e eu estamos aqui hoje. Porque ele escolheu o caminho da obediência, porque ele foi obediente até a morte, e até a morte de cruz, nós estamos aqui hoje. Aleluia. Ele tinha o direito de dizer não. Porque a Escritura diz: ninguém tira a vida dele, ele a entrega. Ninguém tira, eu a entrego. Quando ele disse assim: Pai, eu entrego o meu espírito. Ele decidiu entregar por mim e por você. Ele escolheu isso. E a escolha dele trouxe muitos benefícios. Porque, como eu já falei no primeiro culto, Isaías disse que ele veria os frutos do seu penoso trabalho e se alegraria. Eu fico imaginando a alegria de Deus hoje, vendo uma igreja cheia, louvando, engrandecendo o nome dEle, sendo que você e eu temos as nossas escolhas. Nós poderíamos estar agora num estádio de futebol, torcendo por um clube qualquer, que é um fracasso, porque eles ganham e perdem, né? Às vezes a gente vem animado: meu time ganhou, aí depois cabisbaixo porque o time perdeu. Mas você escolheu estar aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas escolheu estar aqui. Existem benefícios nas escolhas certas. Porque as escolhas erradas, a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Às vezes você dá um passo em falso, e de repente você vai tombando. E sabe de uma coisa? Deus não quer que você fracasse. Cristo não morreu pelo seu fracasso, Ele morreu pela sua vitória. Ele te fez mais do que vencedor, para você viver vencendo. Aleluia. Abre sua Bíblia em Romanos, no capítulo 4. Romanos 4. Romanos está no Novo Testamento, estou indo para o Velho. Aleluia. Romanos 4:17. Diz assim: como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Ele não duvidou por incredulidade. Todos os dias você tem a oportunidade de andar em fé ou em incredulidade. Incredulidade não agrada ao Pai. Incredulidade não te leva a lugar algum. Incredulidade nos leva ao fracasso. A Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. E você foi livre do pecado. Amém. Então nós olhamos para Abraão, que é o pai de muitas nações, ou o nosso pai na fé, e percebemos que ele escolheu crer. Diga: eu escolho crer. Ele escolheu não duvidar por incredulidade da promessa. Sabe, irmãos, Deus tem coisas grandes para cada um de nós, porque o nosso Deus é um Deus grande.
E se Deus é um Deus grande, Ele não tem coisas pequenas para nós. Aleluia. E nós vamos usufruir de tudo aquilo que Ele tem para nós, quando nós escolhermos andar em fé. Quando nós decidirmos, é isso que eu quero. Tem a frase que nós dizemos que o sangue pode dar na canela, eu não vou parar. O sangue pode dar na canela, eu não vou parar. Porque nós não fomos chamados para retroceder, Deus não se agrada dos que retrocedem. Ele nos chamou para crer. Ele nos chamou para crer. Aleluia. Diga, eu fui chamado para a fé. Diga, eu sou da fé. Eu sou da fé. Eu sou da fé. Eu sou da fé. Até você estar convicto disso. Aleluia. Aleluia. Existem coisas que você tem desejado, existem coisas que você tem almejado, sabe de uma coisa? Em Deus você pode. Mas se você olhar para as impossibilidades, obrigado aí. Se você olhar para as impossibilidades, você para. E para Deus não há impossível. E também não há impossível para os que creem. Deus quer te levar a lugares mais altos. Deus quer te levar mais longe do que você pensa. Quer ver se eu falasse para você agora que tem uma conferência top lá no estado da Bahia, e a conferência é R$ 1.500. Primeiro você ia pensar no valor para depois dizer se ia ou não. Primeiro você ia dizer 1.500. Aí você ia calcular a viagem. Quanto será que está uma passagem de avião para a Bahia? Será que eu consigo uma promoção da madrugada? E aí você ia calcular todas as impossibilidades. Mas Deus não te chamou para isso. Aleluia. Ele te chamou para crer. E se você quiser, você vai. Aleluia. Quantos já ouviram o ditado, quem tem boca vai a Roma? Quem tem boca e fala fé, vai onde quiser. Gostou dessa? Quem tem boca e fala fé, vai onde quiser. Você pode chegar onde você quiser. Quando você começar a olhar as possibilidades. Quando você decidir crer naquilo que Deus falou. Aleluia. Aí você calcula R$3.000. Dá para parcelar em quantas vezes no cartão? Deus não tem cartão de crédito. Ele tem limite. Ilimitado. Ele é ilimitado. Fonte inesgotável. Então você pode escolher andar em fé ou andar em incredulidade. Aleluia. Só que alguns ainda não estão fortalecidos o bastante para andar em fé. E o que é que nos fortalece, irmãos? A Bíblia diz que a fé vem pelo... Você pode escolher ouvir a palavra todos os dias ou não. Principalmente hoje, que você tem acesso ao que você quiser. Você tem livros, você tem a Bíblia, você tem dicionários, você tem a internet para ver o que você quiser. E você pode escolher se encher da palavra ou não. A palavra de Deus vai gerar fé em você. E as circunstâncias vai gerar incredulidade. Você decide do que se enche. Nós lemos aqui em João 6, 57, Jesus dizer, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se você se alimenta de Cristo, você vive de Cristo. Se você se alimenta da palavra, você vive pela palavra. Se você se alimenta das coisas dessa terra, você está com problemas. Se enche de informações de como está o mundo e você vai ver como você vai ficar. Aleluia. Houve um tempo que aquele Cidade Alerta estava tão famoso, né, e o tanto de homicídio, o tanto de... que o marido e a mulher já estavam dormindo com o olho só aberto, assim, o outro fechado, com medo de um assassinar o outro no meio da madrugada. Por causa das informações que estamos recebendo. Você pode escolher o tipo de alimento que você está se alimentando. Se encha de coisa boa, e sabe o que vai gerar em você? Coisas boas.
Se encha da palavra da fé e vai gerar fé em você. Medite naquilo que você tem ouvido, medite naquilo que você tem recebido. Irmãos, o autor de Hebreus diz, atentando para o tempo decorrido, era para nós sermos mestres. Não é para ficar precisando mais de leite. É para nós estarmos cheios da palavra, queridos. Existem países ainda que uma folha dessa Bíblia aqui é ouro, é tesouro para eles. Eles se alegram porque chegou uma Bíblia na mão deles. E nós temos todo dia. Aleluia. Quantos estão lendo Romanos? Glória a Deus. Leia o livro de Romanos. Eu coloquei um livro que você nem precisa comprar esse mês. Legal, né? Aleluia. Você só precisa ler e reler. Romanos vai fortalecer você. Você vai entender que você é a justiça de Deus. Você vai entender que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus. Você vai entender que agora não há condenação para você, porque você não faz mais parte do espírito de morte, mas do espírito da vida. Você não faz mais parte da lei do pecado e da morte, mas da lei do espírito de vida. Você vai começar a ler e essas coisas vão começar a fortalecer você. E na medida que você é fortalecido, nada te para mais. Aleluia. Eu gosto muito de citar Romanos 8,32, que diz que aquele que não poupou seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele uma passagem para a Bahia e o pagamento da conferência? Conferência da Europa. Porventura não nos dará graciosamente com eles o passaporte, o visto, o dinheiro, o hotel melhor que tem lá. Deus pode fazer, queridos. Se você olhar para essa palavra e você pegar ela e dizer assim, isso funciona, Deus pode fazer. Mas você precisa escolher crer ou não. Amém, queridos? A escolha sempre vai ser sua. O mundo vai tentar te arrastar para outro caminho. Tem coisas que parecem fluorescentes, tentando te arrastar para outro caminho, para você fazer as escolhas. O diabo, a Bíblia coloca ele como o tentador. Ele é o tentador, então ele vai colocar nos seus olhos coisa que você quer, coisa que o seu corpo quer, coisa que a sua carne quer. Ele é o tentador, e ele vai insistir todos os dias em você. Coisas boas, aparentemente. Você vai precisar ter as suas escolhas e dizer assim, não, eu escolho Deus. Como diz Thales Roberto, eu escolho Deus. Eu escolho Deus, eu escolho Deus. Aleluia. Abre sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11. Versículo de número 24. Hebreus 11, 24, diz assim, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Deixa eu dar uma esmiuçada nisso para você. Moisés era príncipe do Egito. Ele vivia bem no mundo. Você está comigo? Ele não abriu mão de qualquer coisa pela fé, ele abriu mão de coisa grande. Pela fé, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Eu acho interessante que a Bíblia ela é muito clara. Ela diz que no pecado tem prazeres, mas é transitório. Porque passa. Por isso a Escritura diz, passará o céu e a terra, mas a palavra não passará. Moisés, pela fé, ele decidiu abandonar tudo isso, ele decidiu sofrer com o povo, ele decidiu fazer isso, a escolher os prazeres transitórios do pecado. Aleluia. A escolha sempre vai ser sua. O pecado tem prazeres transitórios, mas a consequência é cruel. Porque a Bíblia diz que ele tem um salário. Qual é o salário do pecado?
Então existem prazeres no pecado, mas são transitórios. Você está comigo? Ele abriu mão disso. Ele preferiu sofrer com o povo. Aí de repente você para e começa a analisar, ei, mas por que escolher sofrer? Aleluia. Verso 27, ou 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas, diga maiores riquezas, do que os tesouros do Egito, porque contemplava o presente, contemplava o galardão, contemplava aquilo que estava em Cristo para ele. Ele não olhava para os prazeres transitórios do pecado, mas ele escolheu olhar para a eternidade. Aleluia. Sabe de uma coisa, vocês jovens? Vocês podem escolher viver intensamente agora, ou olhar para o resto da sua vida inteira e dizer, eu vou fazer as escolhas certas. Porque às vezes o jovem ele quer viver intensamente, que ele pensa que não vai ficar velho, mas vai. Às vezes. Se a misericórdia cobrir. Vocês podem escolher viver intensamente agora. Ou olhar para o futuro e dizer, eu vou chegar lá e vou chegar bem. Moisés ele podia escolher os prazeres transitórios, ou olhar para o futuro, olhar para a eternidade e dizer, eu vou chegar lá e vou chegar bem. Aleluia. Verso 27, pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado. Diga, não ficando amedrontado. Isso. Quando você decide fazer a coisa certa, não tenha medo, Deus é com você. Aleluia. Quando você decide fazer o que é certo, não tema, Deus é com você. Fez errado, fale para alguém. Porque falar é certo. Esconder não. Não tema, Deus é contigo. Já viu a criança que faz arte e depois ela chama os pais e fala, fiz arte. Ela sabe que aquilo ali pode gerar uma boa correção, mas ela diz, aprontei. Aí os pais dizem, porque você falou, está absolvido. Glória a Deus. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Eu não sei se você consegue pegar isso, mas Moisés celebrou a Páscoa antes do exterminador passar. Ele recebeu uma palavra e disse, faça isso. Ele fez antes da mortandade passar. E porque ele escolheu fazer, a mortandade passou. Como tem passado aí? E não tocou em nenhum deles. Porque ele decidiu, ele escolheu obedecer aquilo que Deus falou para ele fazer. A morte passou naquele lugar. Mas não afetou nenhum deles. Aleluia. Glória a Deus. Verso 29. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram afogados. Irmãos, lembra que eu falei que Deus é poderoso para levar você na Bahia? Para levar você na Europa? Se Deus abrir um mar, irmãos, você já esteve de frente para o mar? Já olhou para a imensidão dele? Deus abriu um mar para o povo passar por terra seca. Você fica crendo para andar sobre as águas? Ele abriu um mar e o povo passou por terra seca. Ele pode abrir portas para você, sim ou não? Ele pode levar você para a Europa, sim ou não? Ele pode levar você nas conferências, no Rema de Tulsa, Oklahoma. Aleluia. Ele pode te ajudar a fazer inglês, para entender tudo lá. Aleluia.
Pela fé ele obedeceu, pela fé ele escolheu, pela fé ele andou com Deus, pela fé ele... E a recompensa foi, diante do mar, e agora? Diante das circunstâncias, e agora? Irmãos, quem anda em fé tem crédito com Deus. Deus disse, Moisés, diga ao povo que marche. Imagina, o mar está lá. Marchem. Passando por terra seca. Porque quem anda com Deus, portas se abrem. Quando você escolhe fazer o certo, portas vão se abrir para você. Amém, queridos? No verso 30, fala que pela fé eles ruíram as muralhas de Jericó. Aí já era o sucessor de Moisés, que também obedeceu. Amados, imagina você. Eles estavam diante de uma guerra e Deus tinha falado para eles que Jericó era deles. Havia muralhas no local. Aí Deus disse, olha, eu quero que vocês rodeiem a muralha. Eu quero que vocês fiquem dando volta lá e cantando. Eu quero que vocês fiquem dando volta e cantando. No natural. Que loucura. Na fé, Deus mandou. Aleluia. Portas se abrirão. Cadeias cairão. A muralha vai cair. A muralha vai cair. Vai dar certo. Vai dar certo. E eles vão cantando. E eles vão cantando, e vão cantando, e vão cantando, e vão cantando, e vão rodeando. 7 dias. No 7º dia eu quero que vocês dêem um grito. Daí, o ditado ganhou no grito. Eles ganharam uma guerra no grito. Porque obedeceram ao Senhor, um grito derrubou a muralha. Não, irmãos, Deus derrubou a muralha. Porque eles decidiram, escolheram obedecer. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Irmãos, eu sou construtor e eu sei que para derrubar muro precisa de marreta boa. Martelete. Mas eles derrubaram no grito. Eu queria contratar eles para trabalhar para mim. Rapaz, eu preciso derrubar essa parede. Dê um grito aí. Aleluia. Se eles estivessem por aqui ainda, eu contrataria. Olha, eu preciso derrubar um prédio. Grita aí, por favor. Irmãos, Deus está com os obedientes. E as escolhas que você faz vai te promover um futuro glorioso. Aleluia. Escolher olhar para a palavra, escolher obedecer a Deus, escolher cumprir o propósito que Deus tem para você, irmãos, é escolher o certo. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas nós já erramos demais quando andamos no mundo. E às vezes as consequências desses erros nos traz danos até hoje. Jesus nos perdoou pelos nossos erros. Mas as consequências, os efeitos colaterais ficaram às vezes. Nos deixam marcas. Isso é ruim para nós. Então que bom é andar pelo caminho certo. Que bom é obedecer a Deus e falar, Senhor, só pode dar certo. Só pode dar certo. Só pode dar certo. Diga, só pode dar certo. Quando você estiver andando em obediência, só pode dar certo. Quando você estiver fazendo certo, só pode dar certo. Aleluia. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso certamente colherá. O que você está colhendo? Se você estiver semeando coisas boas, só virão coisas boas. Se estiver semeando mal, você vai colher mal. E Deus não é o culpado. Pelo contrário, Ele fez tudo por nós. No culto da tarde nós falamos sobre tudo que Jesus Cristo fez por nós. Ele fez tanta coisa boa. Ele nos deu tanta coisa boa. Ele nos amou de tal maneira, é o tema do culto da tarde, eu acho. Ele nos amou de tal maneira que Ele se entregou por nós, Ele levou as nossas dores, Ele levou a nossa miséria, Ele levou a nossa morte, Ele nos amou de tal maneira. E nós, o que temos feito com isso?
Sabe, querido, eu vejo uma palavra sendo pregada no decorrer dos tempos. Essa palavra foi anunciada a toda a humanidade. Essa palavra chegou até nós, uma palavra que nos curou, porque Ele enviou a sua palavra e nos sarou, nos libertou do que era mortal. Ele fez, a palavra nos foi enviada, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Como se não bastasse, Ele morreu por nós, ressuscitou por nós, enviou o seu Espírito para viver dentro de nós. E o que nós temos feito com isso, queridos? Aleluia. Aleluia. Você sabe que a autoridade foi dada a você? Para desfazer as obras do diabo? Você sabe que você hoje, aleluia, você hoje é a manifestação de Deus na terra? Quantos aqui já fizeram de Jesus seu Senhor? Quantos têm o Espírito Santo? Você sabe que você é Cristo na terra? A Bíblia diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Você sabe que você hoje é o Filho de Deus na terra. E você está aqui para desfazer as obras do diabo. O problema, irmãos, é que às vezes a gente, sem esse conhecimento, estamos pedindo para o Senhor nos encher, enche-me de ti, enche-me de ti. Mas sabe, Ele já fez isso, nós somos cheios. Precisamos sim renovar a nossa mente, nos encher com as verdades de Deus e escolher viver para Ele. Escolher fazer o que Ele nos chamou para fazer. Quando você e eu não estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer, nós colocamos peso em outros. Porque você sabe que na rua que você mora, existem pessoas lá que nunca receberam, que nunca ouviram falar de Cristo, talvez, ou que não receberam um convite e está esperando por você fazer isso. Aí se você não faz, esses dias nós estávamos aqui limpando a igreja e parou um grupo de 4 homens e entregou um panfleto para nós. Eu disse, rapaz, aqui tá sem cara de igreja mesmo essa fachada, porque evangelizou a gente aqui dentro. Foi? Eu disse, eles estão evangelizando a gente aqui dentro, essa fachada está sem cara de igreja nenhuma. Precisamos melhorar isso. Mas aí eu comecei a conversar com aqueles homens e eles disseram assim, nós viemos lá do Guarujá para evangelizar aqui. Eu fiquei maravilhado com eles. Eu disse, rapaz, que bênção que vocês vieram. Mas eu me pergunto, o que nós estamos fazendo? É nosso aqui, é o nosso lugar, é a nossa área de trabalho. Entende isso? Não estou dizendo que a gente tem que sair todos os dias para evangelizar, não, queridos. Eles vieram debaixo de uma direção. Mas eu estou dizendo que a minha responsabilidade é a sua, fazer a obra de Deus hoje. Mas você precisa decidir, escolher fazer isso. Escolher fazer isso, às vezes, pode parecer penoso, porque você precisa abrir mão de coisas. Você precisa abrir mão, às vezes, de si mesmo, dos seus desejos, do que você gosta de fazer, simplesmente para obedecer a Deus e para andar no caminho que Ele quer. Às vezes você fala, poxa, trabalho no diaconato da igreja, né, Marcelo? E eu estou escalado os 3 cultos da semana. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero dizer para você que eu, como pastor, se tiver 10 cultos na semana, eu estou escalado. Não é leve, é pesado, mas eu amo fazer isso. Eu sei que eu estou no lugar certo. E você, irmãos, andando no caminho certo, Deus vai enriquecer você. Porque existem presentes, existem galardões prontos para você. As escolhas certas vão promover você. As escolhas certas vão garantir para você aquilo que Deus preparou. Sabe que Cristo morreu? Ele estava lá crucificado por toda a humanidade. Ele morreu por aqueles 2 malfeitores. Mas só um foi justificado. Por fazer a escolha certa. Cristo morreu pelos judeus. Mas até hoje eles ainda não receberam. Vão receber. Porque tem promessa para eles. O próprio Cristo, falando, indagando a respeito de algumas situações, ele disse assim, haviam muitos leprosos
na época de Naamã. Mas só Naamã, o sírio, foi purificado. Por quê? Porque Naamã escolheu fazer o certo. Alguém deu um conselho a ele, ele disse, rapaz, eu vou seguir esse conselho, e foi até lá. E quando ele chegou lá, diante do profeta, o profeta disse, vai lá se banhar no rio. 7 vezes. Eu fico assim, atencioso para essas 7 vezes, porque 7 vezes é para perseverante. Não é? Todo mundo quer ir mergulhar uma vez só, já fica bom já. Rodear a muralha 7 vezes. É para você e eu aprender a perseverar. 7 vezes mergulha no rio. A Bíblia diz que Naamã sai dali com as suas indagações, dizendo, ei, eu pensava que ele ia me chamar, ia impor as mãos sobre mim, ia me deixar curado. Pensava eu que seria assim, pensava eu. Nós temos os nossos pensamentos a respeito das coisas. Ele saiu de lá meio indignado, eu pensava que seria assim. Mas alguém disse para ele, ei, se ele te pedisse coisa difícil, riquezas, você não daria? Ele só pediu para você dar 7 mergulhinhos. Ele poderia escolher sim ou não, mas ele escolheu sim. Ele escolheu acreditar na palavra do homem de Deus. E porque ele creu na palavra. Jesus disse, olha, havia muitos leprosos nos dias de Naamã, mas só ele foi purificado. Por quê? Porque ele recebeu a palavra. Na semana passada eu falei daqueles 10 leprosos. Eram 10 que foram curados, mas só um escolheu voltar. Aleluia. Vou falar mais uma vez, as escolhas que você faz vai definir o seu futuro. Aleluia. Aleluia. Se você perguntar para mim por que eu estou pregando isso, não faço ideia. Mas existem pessoas aqui que estão com o seu futuro comprometido por causa das escolhas que estão fazendo. Não comprometa o seu futuro. Uma vez eu me perguntei, pai, por que eu preguei essa palavra? E depois eu descobri que a mensagem inteirinha era para uma pessoa só. A igreja estava cheia, mas Deus estava querendo salvar uma pessoa. E hoje é isso que está acontecendo aqui. Aleluia. É uma palavra de ceia, queridos. É para a gente celebrar. Mas tem pessoas aqui fazendo escolhas que vão prejudicar você. Aleluia. Glória a Deus. E a mensagem de Deus é: muda de direção. Muda de direção. Deus não quer que nenhum de nós sofra o dano. Cristo sofreu por nós. Muda de direção hoje. Hoje é um bom dia. Aleluia. Dia de arrependimento. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Você pode sim parar o que você está fazendo hoje e fazer de outro jeito. Aleluia. Deus é bom. Você pode ficar de pé comigo? Aleluia. 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 Eu tenho orado por essa igreja, queridos, e declarado: nenhum se perderá. Eu queria que você concordasse comigo nessa oração. Eu também queria um culto animado, agitado, mas eu gosto de seguir o fluxo do Espírito. O Espírito Santo continua salvando vidas hoje. Porque todos nós estamos propícios a errar. Tiago disse: todos tropeçamos em alguma coisa. Todos estamos propícios a errar.
Mas a parte boa de você estar perseverando em Deus é que quando você está errando, Ele te puxa de volta para o caminho, e é isso que Ele está querendo fazer hoje. Até agora há pouco eu não estava entendendo por que essa palavra estava sendo ministrada. Mas o Espírito Santo está querendo trazer pessoas de volta para o caminho. Meu Deus. Aleluia. Ele está cancelando o processo de morte hoje. Porque o salário do pecado é a morte. Ele está cancelando o processo de morte hoje. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu te dou graças. Obrigado, Pai, pela presença do Teu Espírito palpável nesse lugar. Obrigado, Pai, pela direção e a inclinação do Espírito. Obrigado, Pai, porque o Senhor está salvando vidas hoje. Obrigado, Pai, porque como nós temos declarado, porque cremos em você, Pai, nenhum se perderá. Em nome de Jesus eu declaro sobre a vida desse povo, nenhum se perderá, Pai. A Tua palavra é a verdade. E tudo que é contrário à Sua palavra, Pai, em nome de Jesus nós anulamos. Declaramos a falência de toda a investida do diabo sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Você não expõe ninguém. Mas você nos corrige pela Sua palavra, Pai. Obrigado, Pai, por nos guiar e nos ajudar a tomar as escolhas certas. E o Senhor é a melhor escolha, a Sua palavra é a melhor escolha, a obediência ao Senhor é a melhor escolha. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Existe uma passagem na Bíblia, queridos, eu não lembro agora, mas aonde está, mas eu lembro, em que o exército de Israel, ele sempre prevaleceu diante das suas guerras. Mas no meio deles estava com uma imagem de um Deus estranho. Vanessa deve lembrar que a Vanessa é uma enciclopédia bíblica. No meio desse povo estava com uma imagem de Deus estranho, uma imagem de escultura. E por causa dessa pessoa, todo o exército estava sendo derrotado. Por causa da desobediência de um e do desvio de um, todo o exército estava sendo derrotado. E eu quero alertar você a respeito da sua própria casa. O irmão Reagan, ele conta em um dos seus livros que raramente a doença entrava na sua casa. Enfermidades. Mas ele diz que toda vez que ele cometia um desvio ou um tropeço, desvio, não é desviar do evangelho não, um tropeço, alguém ficava enfermo na sua casa. E aí quando ele ia orar por aquilo, porque ele era uma pessoa de fé, que orava e pessoas eram curadas, Deus revelava para ele aonde que estava o problema. Aleluia. Eu tenho dado graças a Deus, queridos, porque nessa igreja todos estão saudáveis, todos estão bem. Mas Deus está enviando um alerta hoje a respeito de você e da sua casa. As suas escolhas trazem um peso para a sua casa. Lembra do que Davi fez? Davi era o rei e ele deveria estar na guerra. Mas, por um momento, ele deixou a guerra de lado e começou a observar a Betseba. E depois ele mandou chamar. E depois ele fez aquilo que era ilícito fazer.
Ele foi rápido para pedir perdão ao Senhor, mas o Senhor disse: olha, Davi, por causa disso a espada nunca vai sair da tua casa. Aí, se você prestar atenção no contexto de toda a história, situações constrangedoras se levantaram no meio da família de Davi. Um irmão possuiu a própria irmã, o outro matou o outro, o outro se levantou contra ele. Todas as situações acontecendo dentro de uma casa, e tudo por causa de um tropeço. Então Deus está nos dando a oportunidade de mudanças hoje. Entenda, queridos, Deus nunca vai expor você. De dizer assim, olha, você está fazendo isso. Não. Quem gosta de nos envergonhar é o diabo. Se Deus permitisse, ele fazia. Mas Deus sempre vai trazer você de volta para o caminho, puxando você para a luz. Então entenda, não é só a sua vida que está em jogo, existem vidas envolvidas. A sua casa, a sua família está envolvida. Deus me mostrou o processo de morte enquanto eu ministrava. Eu não sei qual é o caminho que você está trilhando, mas você pode mudar ainda hoje. Amém, queridos? Aleluia. A Vanessa está procurando ali ainda. O texto existe, viu? Aleluia. Por causa de um, todo o exército estava perdendo. Eu tenho orado por saúde nessa igreja. Todos saudáveis, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e financeiramente. Nós vamos permanecer nisso, saudáveis, em nome de Jesus. Aleluia. O recado está dado. Glória a Deus. Chamar os diáconos aqui na frente.